Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Para você que nos acompanha aí pelas antenas parabólicas no sistema digital, hoje aqui pelo Agrocanal, também pelo Facebook, pelas todas as páginas que levam o nosso programa. Sejam todos bem-vindos, um prazer tê-los por aqui. E eu começo o programa de hoje falando a respeito do cenário internacional da soja. Soja que hoje teve uma sinalização de demanda. Isso porque o Departamento de Agricultura norte-americano informou que exportadores privados reportaram a venda de 330 mil toneladas da oleaginosa para destinos não declarados e entrega na campanha 2021-2022. Soja em Chicago, que hoje voltava a operar em alta, pelo menos nas primeiras horas de mercado, mas ainda aguardando uma disposição melhor relacionada ao que nós temos em torno do que nós temos de demanda sobre soja dos Estados Unidos. Veja só que a posição de janeiro vem a 12 dólares, 79 centes mais 2 o bushel. A alta agora é de quase 0,5%, 0,49% de alta para a soja na posição de janeiro. Março, 12 dólares, 90 centes mais 2 o bushel, alta de 0,45%. Posição de maio, negócios agora 12 dólares 98 centes mais 6 o bushel, com alta de 0,39%. E julho, 13 dólares 4 centes mais 4 o bushel, alta de 0,40%. São os negócios que eu destaco aqui com soja em dia de sinalização de demanda. Faz um tempinho que a gente não vê sinalização de demanda em relatório, em divulgação individual do Departamento de Agricultura norte-americano. São exatamente essas sinalizações, compras, assédio do comprador, principalmente China, sobre os negócios, sobre a soja norte-americana, que faz com que soja nos Estados Unidos suba. Entretanto, nós temos um cenário realmente mais complexo em relação a petróleo, e petróleo também ajuda a subir o complexo soja por conta do óleo. E apesar de termos aí alguma referência maior em torno de uma disposição mais alta de estoques de petróleo agora da China também, daqui a pouco o Puga explica, ainda assim vai se mantendo em patamares mais elevados. Veja comigo como é que vem o dólar comercial agora. Nós temos a moeda norte-americana na tela, negócios a R$ 5,60 mais um. O dólar vai oscilando no dia de hoje. Nós temos uma queda para o dólar agora de 0,13% para a moeda norte-americana. São os negócios que eu vou trazendo com a moeda, trazendo aí algum registro de queda. Dólar que vai oscilando nesta quarta-feira, mostrando um cenário aí de instabilidade também em relação à moeda norte-americana. Ontem o dólar chegou a subir bastante, teve altas registradas acima de 1% e acabou fechando com uma elevação menor. Sigo a Agricultura BR de agora falando a respeito da soja aqui no cenário brasileiro. E a disposição, de acordo com os dados das principais empresas de consultoria que nós temos no Brasil, é de um cenário de plantio muito rápido no país. Já é considerado a semeadura mais rápida de todos os tempos para a soja, numa safra no qual, pelo menos de início, na maior parte do Brasil, tem contribuído o clima e as precipitações chuvosas, e com isso nós temos aí uma área cultivada acima de 88%, de acordo com os números que foram apresentados nesta semana. Esse dado é muito interessante porque mostra como é que vem esse desempenho de soja. Soja que tem a demanda internacional toda sobre o produto brasileiro. Esse fator ele acaba trazendo um cenário positivo aqui para o Brasil neste momento, mas como a gente já dizia nesta semana, principalmente conversando com o Cristiano Palavro, ele que é analista da Pátria Agronegócios, é que nós temos demanda sobre soja brasileira, mas um sistema, um ritmo de comercialização mais baixo por parte do produtor, tentando evitar cenários como aconteceram no ano passado, do qual
conseguiram depois, posteriormente, preços para soja melhor. É a aposta que o produtor de soja no Brasil tem feito. Acompanhe comigo agora como é que vem os negócios com soja nos portos brasileiros, em dois dos principais portos do Brasil. Nós destacamos aqui para entrega no mês de dezembro, portos de Santos e Paranaguá, com valores a R$ 170 a saca de 60 quilos. É o que eu vou destacando agora. A Grãos Corretora nos traz as informações diariamente por aqui e você vai acompanhando tudo o que acontece com os valores da soja no Brasil. Aqui, referência mostrando o valor a R$ 170. O dólar vem mais forte, soja em Chicago também, são os destaques que eu vou trazendo aqui no Agricultura BR. Bom, e eu falava a respeito do dólar, o dólar está oscilando hoje, né? O dólar oscila, falava também a respeito de petróleo. Hoje nós não temos uma demanda muito firme sobre soja norte-americana, que acaba determinando preços de soja em Chicago. Hoje nós tivemos ali alguma confirmação de venda avulsa, 330 mil toneladas para destino não declarado. Eu estou lendo que é China, toda vez que eu vejo aquela expressão destino não declarado, eu já sei que é China mesmo, mas de qualquer maneira é pouco. E hoje o que tem determinado e também ajudado muito o preço da oleaginosa, o complexo soja de uma maneira geral, é o petróleo. Mas antes de falar disso, eu vou falar sobre dólar com Walter Pulga Júnior, que fala ao vivo dos estúdios do Canal do Boi, lá em São Paulo, na sede da Bolsa Brasileira de Mercadorias. E Pulga, hoje nós estamos tendo ali o dólar aqui no Brasil com oscilação. Como é que vem o mercado financeiro? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, o que nós temos é uma evidente manutenção do dólar em valores mais altos, mesmo cedendo hoje pela manhã, chegou a operar na faixa de 5,55, ele volta agora à faixa de R$ 5,60. Tem uma queda quando comparado ao fechamento de ontem, de 0,11%, mas é uma queda muito pequena. O fato é que na faixa de 5,60 mais 10, neste momento, o dólar tem uma baixa de 0,11%, ou seja, praticamente o mesmo valor que nós tivemos ontem, né? Agora, dólar comercial e juros passaram a operar em alta no final desta manhã de quarta-feira, principalmente porque o dólar tem uma valorização frente a outras moedas fora do Brasil. Não é diferente frente ao real, tende a uma valorização também. Ainda não ocorre agora, ocorreu ontem, mas veja, o dólar index era negociado desde o início dessa manhã em alta e neste momento tem alta de 0,38%, o que significa que frente às moedas mais fortes do mundo, como a libra, como o euro, como o dinheiro japonês, o iene, o dólar está se valorizando e essa retomada de valorização do dólar frente a outras moedas leva a crer que isso ocorrerá também frente a moedas de países emergentes, salvo um pouco mais ou um pouco menos, dependendo do país. No caso do Brasil, é de se esperar hoje que, pelos números que temos lá fora, provavelmente teremos de novo mais uma alta para o dólar frente ao real. Agora, o que ocorre nos Estados Unidos trouxe sinais aí divergentes, é o número de pedidos de seguro-desemprego bem abaixo do esperado, né? Ou seja, isso mostra que a economia americana está, de algum modo, mantendo um certo nível de emprego melhor do que o mercado esperava. Agora, vale lembrar que a alta dos juros ontem, dos títulos de 10 anos do governo americano, já trouxe também uma perspectiva melhor para o dólar. Portanto, há vamos dizer assim, uma indicação de que haveria um retorno de dólares de países emergentes, por exemplo, de volta para o mercado americano. Tudo isso porque os títulos americanos pagam um pouco melhor, Fabiano. Agora, esperamos, né, que os números melhorem daqui para frente. Mas ainda não temos aí perspectivas do dólar operar abaixo de 5,60 não, como nós estamos vendo agora. É com você. Pulga, eu comentava a respeito de petróleo e nessa semana a gente já conversou algumas vezes de reservas de petróleo sendo colocadas à disposição, no caso foi os Estados Unidos, e agora mais um país tenta equilibrar o cenário de oferta disponibilizando reservas. Como é que isso tem ocorrido e impactado principalmente o mercado de petróleo?
Olha, o que nós temos é agora um movimento internacional, Fabiano, de uso das reservas estratégicas de petróleo. Veja, o governo americano já anunciou ontem, o presidente Joe Biden, a liberação de 50 milhões de barris de petróleo de reservas estratégicas dos Estados Unidos, com o objetivo de, em ofertando maior quantidade de petróleo, diminuiria aí a alta acentuada dos preços do petróleo e, com isso, baratearia o custo dos combustíveis. Esse movimento os Estados Unidos não faz sozinho. Por isso, a China já confirmou hoje pela manhã o uso de reservas de petróleo também para forçar uma queda de preços no mercado internacional. A China, em função de suas necessidades e de suas circunstâncias, usará suas reservas de petróleo e tomará outras medidas necessárias para manter a estabilidade do mercado. Quem disse isso? O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, o Zhao Lijian. Ele disse isso em Pequim. Esse pronunciamento, vamos dizer assim, já repercute em todo mundo. Na terça-feira nós já tivemos a liberação do governo americano de 50 milhões de barris, outros países deverão fazer o mesmo. Agora, enquanto isso, o que ocorre com o petróleo? Petróleo cede, mas muito pouco, Fabiano. Neste momento, petróleo tipo Brent cai 0,05%, opera acima de 82 dólares e 20 centos o barril, eu falo do petróleo tipo Brent. E o petróleo tipo WTI, 78 dólares e 42 centos o barril, tem uma queda de 0,10%. Essa liberação de reservas estratégicas ainda não reverteu o preço em alta do petróleo. Provavelmente porque continua aí muito lenta a oferta de petróleo dos países produtores, decisão tomada, aliás, pela OPEP, aquela organização dos países exportadores de petróleo. E mais do que isso, há ainda uma expectativa, apesar de todos os problemas com a Covid em diferentes países do mundo, há a expectativa de uma retomada da economia mundial, por isso o petróleo continua firme, apesar das tentativas de barrar aí uma disparada nas cotações do petróleo. Pelo jeito, combustível vai continuar saindo muito caro, viu, Fabiano? É com você. Tá certo. Pulga, obrigado pela participação. Esse é um cenário complicado, porque isso representa custos de produção, isso de maneira geral. Não estou falando só de agronegócio ou de agropecuária, não. Mas é custo mais caro em todos os processos. Eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco você vai saber sobre o mercado do milho aqui no Agricultura BR. Nós vamos também destacar o que vem ocorrendo com China em relação a produtos transgênicos. E claro, você tem a previsão do tempo logo depois do intervalo comercial aqui no Agricultura BR, que volta já. O assunto agora é a previsão do tempo com Renata Ferreira no quadro Agroclima. E olha só, vamos falar do Brasil Central. Brasil Central que nesta semana tem um volume menor de chuvas, temperaturas um pouco mais elevadas, mas ainda assim favorecendo os trabalhos de campo. Renata, boa tarde, seja bem-vinda. Olá, Fabiano. Olá, você também que acompanha o programa de hoje. É o tempo mais firme e as temperaturas mais altas predominam até o final desta semana no Brasil Central. E esse cenário favorece as atividades de campo. No Centro-Oeste, há a expectativa de uma super safra de soja aí, ciclo 21-22, e o estado de Mato Grosso do Sul já se aproxima do fim do plantio aí nos próximos dias. Até domingo tem previsão de chuva passageira em forma de pancadas. Essa precipitação é provocada aí pelo aumento da umidade combinado a temperaturas mais altas. No Sudeste, Fabiano, o tempo mais firme e as altas temperaturas também predominam em grande parte aí da região. Podemos ter algumas pancadas de chuva em áreas aí de São Paulo e também Minas Gerais. E o tempo segue firme também no sul do país, onde a falta de chuva agrava a situação das lavouras de milho e enchimento dos grãos. Há previsão de chuva amanhã entre a fronteira sul e oeste gaúcha até o Paraná, e inclusive chuva forte, com trovoadas e ventania no Rio Grande do Sul. A chuva também fica mais frequente no Tocantins e sul do Pará nesses próximos 5 dias. No sul do Maranhão, previsão de acumulados aí em torno de 40 a 60 milímetros. E a chuva se mantém na fase final de novembro e início de dezembro no Mato Piba. Ela ganha intensidade sobre o oeste da Bahia, Piauí e sul do Maranhão, já que nos últimos dias a chuva foi mais frequente sobre o estado do Tocantins. Fabiano, é com você. Obrigado, Renata. Uma ótima tarde a você. E olha, falo agora a respeito de China e principalmente de produtos transgênicos.
Na última edição do Agricultura BR, da terça-feira, eu conversava aqui no nosso programa com um dos diretores executivos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E na oportunidade, a gente falava a respeito do Fórum Brasil-China relacionado à biotecnologia, à sustentabilidade, à comercialização, entre outros fatores. E olha só, uma das situações e cenários que foram apontados durante esse seminário, que aconteceu de maneira online, é no qual nós vamos ter uma China com uma disposição maior de aprovar produtos geneticamente modificados num tempo mais rápido, principalmente. Então, produtos que são trabalhados em outros países ou que são produzidos em outros países, como algumas variedades de grãos transgênicos aqui no Brasil, poderiam ter essa aprovação mais rápida por lá. Foi o que garantiu o presidente da Academia Chinesa de Ciências Agrícolas em sua participação neste grande evento que ocorreu nesta última terça-feira, envolvendo representantes do Brasil e também da China. E olha, por falar em China, nós vamos ter lá no estado do Mato Grosso armazéns que armazenam produtos que vão para a China e também para a Rússia sendo fiscalizados. Quem fala sobre este assunto aqui no Agricultura BR é o repórter José Cunha. Cunha, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fabiano, boa tarde para você e boa tarde a todos que acompanham essa edição do Agricultura BR. A Conab realiza a inspeção em 41 armazéns do estado de Mato Grosso até o final deste mês, os quais exportam produtos para a China e Rússia, mercados de grande relevância para o Brasil. Segundo o comunicado da estatal, a vistoria das instalações tem por objetivo evitar riscos que possam ocorrer nas transações comerciais com esses países. Além disso, a ação vai atualizar o sistema integrado de produtos e estabelecimentos agropecuários. A demanda atual de armazéns por cadastro no CIPEAGRO é de 975 estabelecimentos do país, dos quais 279 somente no Mato Grosso. Fabiano. Obrigado, José Cunha. Uma ótima tarde a você, bom trabalho. E olha, por aqui nós vamos trazer agora as expectativas da ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, para os embarques de milho no mês de novembro. Portanto, eu vou trazer uma projeção. Essa projeção já mostra um cenário de um volume bem menor de milho sendo exportado, se comparado a novembro de 2020. É o que você confere comigo aqui no Agricultura BR, pode colocar na tela. Em novembro do ano passado, ele está só 2, mas em novembro 20, novembro de 2020, foram 4.940.000 toneladas de milho que foram exportadas pelas tradings que operam no Brasil. Em novembro deste ano, nós temos a estimativa de embarques de 3 milhões de toneladas. As exportações deste ano, de acordo com a ANEC, não devem ultrapassar a marca de 17 milhões e 600 mil toneladas. E olha, os retratos que nós temos visto durante a pandemia e também desse chamado pós-pandemia, a pandemia não acabou, mas pós os impactos mais fortes da pandemia sobre a economia, mas principalmente sobre a produção agropecuária global e no Brasil também, são muito fortes. E esses impactos, eles são principalmente ligados a custos de produção. A elevação que ocorreu, a inflação de produtos que acaba trazendo um ciclo no qual estamos envolvidos e vendo isso chegar ao consumidor final, que acaba tendo ali um cenário um pouco mais complexo. Para o produtor rural brasileiro, há preocupações muito fortes, entre elas os insumos. Há pouco, nós destacávamos aqui no Agricultura BR o cenário relacionado a um dólar mais alto. Dólar mais alto significa que a importação fica mais cara, isso representa uma inflação interna maior também, e também a falta de alguns insumos. Esse insumo que eu estou falando é principalmente fertilizantes. Há uma relação com China, que deu uma trancada de porta, a Rússia diminuiu também. O governo brasileiro, hoje mesmo, a ministra da Agricultura falava com a gente a respeito de ter uma certa tranquilidade, um pouco maior com o fornecimento da Rússia, entretanto com preços mais caros.
isso é inegável. Talvez, e é muito provável, não falte produto, mas ele chegue com um preço muito mais elevado. Mas quem vai opinar sobre isso e falar conosco a respeito das preocupações, principalmente sobre a produção de milho, é Cesário Ramalho, ele que preside a Abramilho, participa conosco agora. Cesário, obrigado por estar conosco mais uma vez. E o produtor rural, ele tem comentado aqui, todo produtor rural, tá? É produtor de café, produtor de soja, de milho, de boi, tá todo mundo muito preocupado, manda mensagem, tá mais caro. Como é que você tem avaliado, como é que a Abramilho tem avaliado um cenário no qual os insumos podem até faltar e seguramente estão mais caros e com preços em elevação? Cesário, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, um prazer falar com vocês aí, muito bom. É um canal aí direto com o produtor. Eu sempre lembrando a todos que eu sou um produtor antigo, né, algumas gerações aí. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu até agradeço a vocês aí essa comunicação, esse trabalho transparente, atualizado, e que nós estamos enfrentando aí uma dificuldade muito grande. Não agora, essa safra está plantada, a safra de soja. Aliás, tivemos uma semeadura aí no mês de outubro excelente, né? Várias regiões aí, Paraná, mesmo Mato Grosso também, que a gente está um pouco longe, mas as informações são muito boas quanto à germinação da soja nesse mês de outubro. E caminha bem, as chuvas não são muitas, mas tem dado conta do recado aí a chuva. Agora, o cenário para frente é muito difícil, né? Eu quero lembrar que o cenário não é difícil para a agricultura, o cenário é difícil para o mundo como um todo. Tá certo? O Brasil tem as suas dificuldades, né? Infelizmente nós vivemos uma crise política que parece que não acaba, e o dólar é um reflexo de uma crise política, tá certo? E essa crise política é uma crise política, política, partido A, B, C, D, e tudo isso daí se confunde as coisas, e a gente vive, e esse dólar está alto. Para o agricultor que está lá na lavoura, na sua lavoura, é muito bom, tá certo? Por quê? Porque nós tivemos preços remuneradores, nós tivemos uma colheita de soja boa, o Brasil perdeu 25% da sua produção de milho, tivemos preços de milho muito elevados, na faixa de acima de R$100, e isso tudo fez com que o prejuízo nessa perda de milho não fosse tão significativo para nós produtores. Mas o cenário na frente é muito difícil, Nós temos o problema da inflação brasileira. Nós estamos acima de 10%. É uma coisa inusitada. Nós tínhamos ganho da inflação e agora está voltando. A inflação descontrola tudo, desregula as coisas todas. Nós temos uma inflação também global, né? E nós temos a grande dificuldade de transporte. A logística do mundo complicou-se enormemente. Então, houve um desabastecimento em um determinado período, menos abastecimento, as pessoas se recolheram e as pessoas com isso daí voltaram à rua e, aliás, provocam novos focos, novos avanços aí da doença fora. Então, nós estamos com umas coisas completamente desreguladas. E acho que você, se não me engano, falou uma coisa correta. O agricultor tem que ter muita calma, muita paciência. Os preços subiram, mas não vamos entrar naquela onda que não vai ter e que nós vamos triplicar com preços triplicados aí para nós. Vamos um pouco com calma, o governo tem que se mexer, e eu acho que o governo demorou para se mexer. A ministra Tereza Cristina está atenta a isso, esteve na Rússia, conversou, foi muito bem recebida, graças a Deus, tá certo? E fez alguns compromissos lá para trazer um pouco de potássio, trazer fertilizantes para nós. Agora, isso tudo precisa embarcar, isso tudo precisa chegar no Porto de Santos ou de Paranaguá, isso tudo precisa ser honrado lá com os produtores russos. E esse pessoal da Ásia, dessas regiões, eles não são muito firmes nas suas negociações. Nós, brasileiros, temos visto isso através do tempo. Estamos vendo agora, exatamente nesse momento, estamos vendo essa repercussão fora de série que aconteceu com a China.
duas vacas, 2 animais, Bahia e Mato Grosso, provocaram todo esse desarranjo aí no mercado da pecuária. Portanto, eu acho que é muita cautela, porque a situação não está fácil. Vamos pensando em usar menos adubos defensivos, não podemos, mas os fertilizantes, as nossas terras estão bem corrigidas, estão bem fertilizadas. Talvez esse ano a gente possa reduzir um pouco os adubos. Vamos trabalhar muito para nós tentarmos reduzir os nossos custos, né? Se sobrar produto, utilizamos na outra safra. Então, acho que a recomendação básica é essa. O milho tem recuperado o preço, né? Teve esses problemas, esses fenômenos atmosféricos que você falou agora há pouco aí, dificuldade da lavoura de trigo e algumas outras coisas. O milho está recuperando o preço, né? Então, nós temos que ficar muito atentos. Eu acho ainda prematuro, eu pelo menos estou fazendo assim, na Bramilha a gente tem conversado assim, de que aguardar um pouco, não vamos fazer coisas precipitadas, por exemplo, comprar lá o adubo da soja. Poxa vida, a soja, vamos lá para setembro, outubro, vamos passar quase um ano na frente, vamos acreditar um pouco. Agora, quem tem que agir muito é o governo, tem que agir. Tem que agir com o Ministério das Relações Exteriores, assessorado pelo Ministério da Agricultura. Vocês têm negócio, o mundo é troca, o mundo é jeito, o mundo é política. Então, nós temos isso pela frente, esse enfrentamento. Não tenha dúvida que as mega empresas, as grandes empresas, estão juntos aí, mas o governo tem que dar apoio a essas negociações. Para encerrar nossa entrevista, nós sabíamos, já que viria, né, começou a ter um impacto maior lá pelo meio do ano, já se falava da China reduzindo, que já poderia ter reduzido lá por março, abril, que poderia reduzir o fornecimento de insumos agrícolas, e isso acabou se confirmando agora mais para o final do ano. Esse é um fato, né, que nós tínhamos. E agora há pouco você acabou antecipando uma pergunta que eu ia lhe fazer a respeito da capacidade do produtor rural de reduzir a aplicação tanto de defensivos quanto também de fertilizantes nas suas áreas de produção. Esse é um fator positivo. Aqui no Brasil, a safra de soja está resolvida. A safra de milho pode-se dizer que sim, porque 70%, 75% foi adquirido. Talvez a gente tenha ali algum problema de atraso, mas nada que dê tanta dor de cabeça, né? E pensando que nós podemos ter uma redução na aplicação de alguns produtos, né, e uma certa economia nessa aplicação, você acredita que possamos ter uma redução também de produtividade, consequentemente na produção que vai sendo esperada para a próxima safra de milho, que vai ter aí 25%, 30% dela sobre essa ótica de um fertilizante muito mais caro, de um defensivo muito mais caro? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu tive um contato aqui no oeste do Paraná, um amigo. Eles estão estimando o custo da soja para o ano que vem dobrar. O custo do Paraná, aí alguma coisa em torno de R$ 4.500 por alqueire paulista, né? Eles estão falando em R$ 9, 10 mil reais o custo, né? E o produto provavelmente não vai caminhar dessa forma. Quer dizer, as margens nossas vão reduzir. Provavelmente, quase com certeza. Eu não acredito que isso vai acontecer no milho. Acho que o milho não. O milho nós temos demanda. Sempre temos que lembrar, o Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango. Então, nós temos consumo interno. Nós temos muito consumo interno do milho. Nós temos 70% do que nós produzimos do milho vai para consumo interno, 30% na exportação. Esse ano reduziu muito, né? Eu acho que nós vamos ficar abaixo de 20 milhões, de 18, 15 milhões de toneladas. Se bem que esses dias, produto das matérias que você já falou aí, o milho está voltando aí ao mercado internacional. O Brasil andou fechando alguma coisa. Mas eu acho que tudo isso é atenção. Tá certo? Nós tivemos esses anos atrás, esses 2, 3 últimos anos, espetaculares,
não é? Eu não posso afirmar, como produtor, como empresário, como presidente de uma entidade de classe, principalmente, que eu falo para muita gente, eu não posso afirmar que nós vamos ter as mesmas rentabilidades. Nós precisamos tomar cuidado. E se nós tivermos, o que é muito importante também, é que nós temos terras muito bem fertilizadas. Nós investimos muito nas nossas terras. Nós investimos na terra, nós investimos em maquinário. Então, o agricultor brasileiro ele está muito bem posicionado, estrategicamente bem posicionado. Agora, temos essa crise. E lembramos aí que o glifosato, por exemplo, que está crítica a situação de glifosato, mas para o milho aí eu acho que a maioria, como você disse, 75% está bem posicionado, tá certo? O glifosato, por que está faltando? Porque nós tivemos uma enchente na China e nós tivemos uma big fábrica da Monsanto Bayer que sofreu eu acho que quase que uma destruição por um desses furacões que andam por aí no Atlântico, no Golfo do México ali, ou às vezes nas costas do Pacífico. Destruíram praticamente uma fábrica da Bayer. Então, a mudança climática é uma grande realidade. É uma grande realidade. É impossível. Nós temos 99,9% dos cientistas globais, tá certo, que falam na mudança climática. O meu neto acha que teve, porque toda hora a gente está vendo uma coisa diferente. A observação do cotidiano nosso a gente vai vendo. Então, nós temos uma opção de coisinhas que a administração é muito cautelosa, tá certo? A posição que você falou é muito interessante, é cautelosa. Eu, por exemplo, uma coisa já assim muito clara para mim, muito definida, é que a gente provavelmente, quase com certeza, vamos reduzir um pouquinho o fertilizante, né? Que é produto da terra que está bem. E, às vezes você pode perder pouquinha coisa, não é uma grande perda. Por enquanto, acho que o cenário é de preocupação, é de muita observação e de acompanhamento. Então, nós contamos com vocês aí da imprensa, do nosso setor, do agro, para trazendo essas informações para nós, para os agricultores, para eles irem acompanhando. Vocês são um farol para nós, nas nossas observações e na condução dos nossos negócios. Tá certo, obrigado pela participação mais uma vez, Cesário Ramalho. Um grande abraço ao senhor. Eu que agradeço, um abração a todos, obrigado. E você confere comigo agora como é que vem os negócios com milho na Bolsa Brasileira, na B3. Você tem agora os fundamentos de mercado, o milho segue a sua escalada de alta. Eu lembrava essa semana, nas edições anteriores, de segunda e terça-feira, que nós temos um cenário no qual o trigo vai dando suporte para os preços do milho no cenário internacional. Os países que são produtores, eles estão com dificuldades com trigo, há quebras pelo mundo e isso faz com que o trigo suba e puxe o milho, principalmente na Bolsa de Chicago. Nós temos visto aqui um cenário aqui no Brasil, além disso, né, que é o cenário internacional, mas no Brasil as exportações dando suporte aos preços. Janeiro vem a R$ 89,50 a saca de 60 quilos, alta de 0,38%. Março, posição negociada R$ 89,40 a saca de 60 quilos. São os negócios que a gente traz aqui com alta de 0,31%. Também a posição de maio a R$ 86,20 a saca de 60 quilos. Com alta de 0,41%. Julho a R$ 83,74 a saca de 60 quilos, com queda essa posição de 0,37%. São os negócios que nós destacamos com milho na Bolsa Brasileira, portanto, mercado futuro do milho aqui no Brasil. Dou sequência à Agricultura BR, trazendo em destaque números de vendas lá dos Estados Unidos. Hoje teve uma apresentação por exportadores privados de venda de milho para o México. O volume vendido foi de 100 mil toneladas, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, que teve esses dados reportados por exportadores daquele país.
milho nos Estados Unidos, é o que você acompanha comigo agora. Nós temos milho em Chicago, vamos ver, será que a gente tem mesmo? Se tiver milho em Chicago, pode colocar na tela. Milho na Bolsa Norte-Americana agora apareceu, vem em alta. No dia de hoje, nós temos aí recuperação frente às quedas registradas nesta última terça-feira. E a posição de dezembro vem a $5,85 o bushel, com alta de 0,78%. Março, $5,92 mais 6 o bushel, com alta de 0,76%. A mesma alta identificamos em maio, com $5,97 mais 2 o bushel. E a posição de julho, negociada a $5,97 mais 6 o bushel, com alta de 0,72%. Essa é uma situação normal. Milho deve permanecer com preços em elevação. Esses números aí, eles não mentem, eles vão mostrando um cenário para milho que é sobre demanda e principalmente sobre a ótica que outros cereais vão passando por problemas de produção, mantém o milho numa escala de alta. Mudo de assunto agora para falar de defensivos agrícolas, porque no Brasil, por enquanto, houve uma aplicação maior de defensivos, chegando aí a quase 9% de elevação, se comparado ao mesmo período do ano passado. Mas quem fala sobre este assunto é Walter Pulga Júnior, que volta ao Agricultura BR. Pulga. Olha, o que ocorre é que o agricultor brasileiro aumentou em 8,7% a utilização de defensivos agrícolas durante o terceiro trimestre, ou seja, entre julho e setembro deste ano. Comparado com julho a setembro do ano passado, o aumento foi significativo, né? Quase 9%. No total, mais de 209 milhões de hectares foram tratados com defensivos agrícolas nesse período, o que representa aí um aumento de área tratada de quase 17 milhões de hectares. As informações são do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos de Defesa Vegetal. A soja foi o produto com maior área tratada no terceiro trimestre, 32% no total, seguida por pastagem, 20%, trigo, que utilizou o defensivo agrícola em 12%, milho, 10%, cana-de-açúcar, 7%. E os demais cultivos complementam aí todo esse consumo de defensivo agrícola. Agora, o valor de mercado desses defensivos agrícolas aplicados chegou a 1 bilhão e 700 milhões de dólares, uma alta de quase 22%, considerando julho a setembro do ano passado, né, que foi de 1 bilhão e 400 milhões, ou seja, o valor dos produtos utilizados aumentou e aumentou muito, né? Destaque, lógico, para a soja, que aumentou sua participação nesse mercado de 24% para 26% no total. Só com soja, aí, a indústria de defensivo movimentou mais de 435 milhões de dólares. Agora, é importante notar, Fabiano, que Júlio Borges, que é presidente do sindicato, do Sindiveg, né, que cuida de defensivos vegetais, destacou que o setor está preocupado mesmo com o fornecimento de insumos para o Brasil. Ele disse que a situação é instável por conta da escassez de matérias-primas importadas, elevação de custos e principalmente quanto à entrega desses insumos pela China, que é o principal fornecedor da indústria de defensivos agrícolas. Segundo ele, o Sindiveg está em alerta também sobre a elevação dos custos de matérias-primas importadas e os problemas de logística, especialmente na última semana. Segundo Júlio Borges, temos enfrentado dificuldades para o recebimento de importantes insumos. Tanto o Sindiveg como as entidades associadas trabalham para equacionar a situação o mais rápido possível, para evitar, né, de qualquer maneira, aí, a possibilidade de falta de insumos. Mas o cenário é muito preocupante. Por isso, defensivo agrícola também, além de fertilizantes e outros insumos para o agronegócio, fertilizantes não só, também defensivos agrícolas, podemos ter dificuldades daqui para frente. Fabiano? Obrigado, Walter Pulga Júnior. Uma boa tarde a você. E por aqui o Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco o assunto por aqui é café. Você vai acompanhar o que acontece no mercado físico e futuro do café. Aproveite para entrar em contato conosco. Você entra em contato através do 67 99173 3737. Eu volto já.
De volta, e por aqui você acompanha comigo as informações do mercado do café. Eu começo trazendo em destaque café negociado na Bolsa de Nova York, plataforma Ice Filters, Arábica na tela. Nós temos aqui a Arábica em nova alta. Você tem a posição de dezembro agora alcançando $2,43 mais 65 a libra peso, com alta de 0,45%. Março, $2,43 mais 75 a libra peso, alta de 0,70%, alta mais uma vez importante no dia de hoje. Maio com $2,43 mais 25 a libra peso, alta de 0,70%, e a posição de julho a $2,43 mais 5 com elevação de 0,80%. E olha, algumas estimativas de safra que foram divulgadas principalmente na última semana trouxeram um estresse para o mercado do café arábica. É um estresse de 2 dias, mas que muitas vezes, até porque são instituições internacionais, às vezes que o fazem, acabam trazendo prejuízos para a cafeicultura brasileira. Afinal, quem está aqui no Brasil, e principalmente nas áreas de produção de café, sabe muito bem que o cenário é de perdas, uma insegurança e uma produção bem menor em 2022 e até mesmo nos próximos 2 anos. É o que você vai conferir, porque não é apenas o pessoal do Canal do Boi e a cafeicultura, o cafeicultor brasileiro que ficou irritado. O Celso Vegro, ele que é pesquisador do Instituto de Economia Agrícola de São Paulo, também se irritou bastante e conversou com Walter Puga Júnior. Celso Vegro, você acompanha as estimativas, os dados do mercado de café há muitos anos. O que está ocorrendo? Ninguém sabe qual será a safra de café do Brasil? Olha, ninguém sabe, mas ninguém reconhece que não sabe. Esse é um grande problema. Era muito mais bonito, muito mais sábio dizer que não sabe do que soltar números que não refletem em nada a realidade que nós temos observado, em razão de ser um momento extremamente excepcional na história da cafeicultura brasileira. Uma seca tão prolongada, seguida de geadas, e agora um aumento de custo de produção jamais observado. Então a gente, assim, computando todos esses fenômenos numa grande conjunção de fatores, o que a gente percebe é o seguinte: é muito arriscado falar em números nesse momento, né? Eu diria para você que em Conilon, até que a gente pode até imaginar números plausíveis, né? Em Arábica, isso é totalmente impossível nesse momento, e aqueles que o fazem deveriam ter mais cautela e mais sabedoria, porque esses números acabam impactando o mercado, às vezes, negativamente. Veja, recente informação que a safra do Brasil pode chegar em 63 milhões e 500 mil sacas não afetou a escalada dos preços. Eles continuaram ascendentes. E 63,5 milhões de sacas é uma safra aparentemente normal para um ciclo de baixa. Tá certo? Então, nós esperávamos um ciclo de alta. Ele não vai vir um ciclo de baixa. Mas 63.500 é um volume alto para um ciclo de baixa. E os preços não decaíram. Ou seja, o mercado não confia nesses números. Ele está acreditando em outro patamar de produção muito inferior a esse, especialmente em Arábica. No caso do Conilon, você lembrou muito bem, é um pouco mais fácil estabelecer aí um número e acertar próximo, vamos dizer assim, né? Já no caso do Arábica, varia muito, não? Você tem um levantamento de diferentes análises de consultorias. Você que trabalha junto ao governo de São Paulo, Instituto de Economia Agrícola, como você vê esses números? Então, como eu disse, né, Puga, é lícito você produzir estimativas, gerar números, porque o mercado vive desses cenários futuros, né, para produção e comercialização. Então é lícito você fazer, mas é preciso ter cautela. A gente tem que pedir para esses analistas serem um pouco mais cuidadosos nesses números, porque o ajuste que virá depois pode tornar piada, entende? Virar uma piada, porque lá na frente vai ter que ajustar, né, provavelmente a menor, e isso vai virar uma piada, vai ridicularizar o trabalho do técnico, que às vezes até teve boa intenção em produzir, às vezes até pressionado pelos acionistas a produzir um número, e gera um número que realmente a médio prazo não vai se sustentar e vai ser obrigado a fazer uma revisão, vai perder a credibilidade, né? Vai jogar contra a credibilidade do próprio técnico. Muito, Vegro. Você agora há pouco comentava que alguns números
partem de 36 para o Arábica, a produção deste ano do Brasil, outros chegam a 42. O que você apurou? Não, exato, há uma variação de mais de 10 milhões de sacas entre a mais pessimista e a mais otimista. Eu acredito que entre esses dois extremos deve estar a verdade, tá certo? Entre esses dois extremos, mas o que é fundamental a gente saber, Puga, é o seguinte: nós temos grande parte da safra 2022-23 já comprometida no mercado futuro. Então, a oferta de café para o mercado interno, de arábica, né, basicamente de arábica, porque Conilon faz pouco mercado futuro, mas o arábica faz bastante. A oferta de café arábica para a safra 22-23 vai ser muito baixa no mercado interno. Inclusive, eu cheguei a produzir um artigo dizendo o seguinte: vai um canéfora, porque quando você tentar encontrar um 100% arábica, vai encontrar muita dificuldade, porque a oferta vai ser muito pequena, dado a baixa safra, que a gente estima que deve ser baixa, frente a anos anteriores, né, devido a todos os fatores relacionados, e o comprometimento já de parte dela para o mercado futuro. Veja, Puga, tendo em vista que grande parte das lavouras, né, afetadas pela estiagem, afetada pelo frio, né, produzir uma florada que não resultou em pegamento, muitos cafeicultores vão diminuir a tecnologia, porque uma safra de 20, uma colheita de 20 sacas de produtividade por hectare não paga o custo de produção, mesmo a 1.300, dado a elevação dos custos de produção. Então, a ação preferencial vai ser economizar em insumos, porque a safra vai ser pequena. E sendo pequena, vai no sentido de números menores e não números maiores. A tendência do número final da safra de arábica é para baixo, não para cima, como foi alavancada por algumas fontes aí do mercado. Bom, fica clara aí a posição do pesquisador do Instituto de Economia Agrícola de São Paulo, da Secretaria de Agricultura de São Paulo, Celso Vegro, um dos mais respeitados pesquisadores do mercado de café do país, né? Assessora outros estados, inclusive, assessora Espírito Santo, já assessorou o estado do Espírito Santo. Fica o recado aí: difícil definir uma safra para café arábica no Brasil. Portanto, esses números tendem a ser menores do que a princípio algumas consultorias avaliaram. Passamos o recado para o cafeicultor, Celso? Certamente. E eu acredito, fiquem atentos, o mercado mostrando números em alta, cotações em alta, reflete isso que eu estou dizendo, que a safra deve vir bastante minguada. Eu agradeço mais uma vez a entrevista do Celso Vegro, pesquisador do Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo. Walter Puga Júnior para o SBA. Por aqui o Agricultura BR agora traz em destaque os negócios com café robusta na Bolsa de Londres, referência para o Conilon aqui no Brasil. Nós trazemos aqui as posições negociadas, nós temos aqui a posição de janeiro com 2.299 dólares a tonelada, com alta de 0,8% nesse momento. Posição de março com 2.232 dólares, recuando 0,09%, enquanto que maio vem a 2.202 dólares a tonelada, vindo aí negócios para o café robusta, com referência para o Conilon negociado aqui no Brasil. Gente, tem um recado muito importante para você que é criador de suínos. Você já deve ter ouvido falar da peste suína africana. Se ainda não ouviu, ela é uma doença altamente contagiosa para suínos e também porcos selvagens. Aqui no Brasil a gente está livre dessa doença, mas lá fora, em alguns países, ela está circulando. Por isso mesmo, é melhor a gente prevenir para que ela não chegue por aqui. E o que você pode fazer? É muito simples, nada de visitantes na sua criação de suínos, principalmente se tiver viajado para outros países recentemente. Também mantenha as instalações sempre cercadas e higienizadas e não alimente os animais com restos de comida. E caso apareça algum sinal nos animais, como fraqueza, emagrecimento, febre, conjuntivite ou lesões na pele, procure o serviço veterinário oficial mais próximo. Para mais informações, acesse gov.br/agricultura. Vamos cuidar para a doença não chegar ao Brasil. E eu vou para o intervalo comercial agora, daqui a pouco eu volto com muito mais informações para você.
E a semeadura da soja, de acordo com as principais empresas de consultoria do Brasil, está em torno de 81% até 87% já semeada nessa campanha 2021-2022, com bom desempenho porque o clima tem ajudado. Quem fala sobre esse assunto é a repórter Kylie Rodrigues. Até o dia 19 de novembro, o plantio da safra de soja no Brasil 2021-22 estava em 84,2% da área total esperada. A estimativa parte de levantamento de safras e mercado. Na semana anterior, o índice estava em 77,6%. O plantio está mais avançado que em igual período do ano passado e acima da média de 5 anos para o período. No Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o plantio é de 99%. No Paraná, a área ocupa 97% do esperado. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. Olha, o custo de produção não para de subir. No estado do Rio Grande do Sul, o acumulado dos últimos 12 meses aponta para o cenário de maior inflação desde quando os números começaram a ser observados há 10 anos. A reportagem é de Viviane Lara. O índice de inflação dos custos de produção, o ICP, registrou nova alta em outubro. Esse aumento foi de quase 6% se comparado ao mês de setembro. O movimento de elevação segue pela falta de insumos, o que encarece os preços, além da taxa cambial que se mantém elevada. Os custos de produção vêm apresentando altas consecutivas desde o início de 2021. No acumulado do ano, o ICP cresceu 39% e no acumulado em 12 meses atingiu 41%, novo recorde da série histórica que teve início em 2010. O resultado é bem superior ao IPCA, que registrou 8% no acumulado do ano e 10% em 12 meses. Já o índice de inflação dos preços recebidos pelos produtores rurais, o IPR, apresenta o segundo mês consecutivo de retração, com uma deflação de 0,20% em outubro na comparação com o mês anterior. A maior queda registrada segue sendo o preço do boi em decorrência do aumento da ociosidade dos frigoríficos. No acumulado de 12 meses, o indicador apresentou variáveis quedas, saindo de 85% em janeiro para 0,64% em outubro. Os dados são da Farsul. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Viviane Lara. E o Serviço de Vigilância Veterinária Fitossanitária da Rússia divulgou a retomada das importações de carnes aqui do Brasil de 12 frigoríficos, 9 frigoríficos de carne suína e 3 de carnes bovinas. A informação ela veio depois de uma reunião que ocorreu entre as autoridades dos dois países, no caso, o secretário russo, Sergei Derkevich, e também da ministra da Agricultura do Brasil, Tereza Cristina Correia da Costa. Na oportunidade, foi lembrada que havia uma suspensão para a aquisição desses tipos de produtos cárneos do Brasil desde o ano de 2017. A ministra Tereza Cristina aqui no Brasil, após a decisão, postou um vídeo na sua página no Twitter que você acompanha agora. Olá meus amigos, minhas amigas, tenho aqui uma ótima notícia para a nossa agropecuária. Semana passada estive em viagem visitando a Rússia para tratar de 2 assuntos relevantes para a nossa agropecuária: fertilizantes e a retomada das exportações de carne para aquele país. Hoje recebo a notícia de que teremos aí 12 plantas que retornarão as exportações para a Rússia, 9 de suínos e 3 de carne bovina. Portanto, uma ótima notícia para a agropecuária brasileira. E com essa ótima informação, eu encerro essa edição do Agricultura BR, hoje aqui pelo Agrocanal. Mais tarde eu volto pelo Canal do Boi às 16 horas no horário de Brasília. A gente se vê por lá. A todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais!